Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem, cuidando aí de vocês e da família de vocês, tá legal? Mas o nosso conteúdo de física, nossa disciplina de física não para, ainda bem, não é? Aposto que vocês iam sentir saudades. Então, vocês tiveram aula com a professora Andresa, e agora a gente combinou de dividir os conteúdos. Sou eu que dou aula para vocês aqui nesse momento. Então, turma, prazer, eu sou a professora Amanda e vou continuar aqui falando sobre as ondas eletromagnéticas, mas a gente vai focar em luz visível e um pouquinho sobre a nossa visão, tá? A gente vai falar sobre isso. Beleza. Então, a primeira coisa é dentro do espectro eletromagnético que vocês começaram a ver com a Andresa, eu quero que a gente localize a luz visível aqui. Então, entre as ondas de rádio e raios gama, pelo comprimento de onda que eu tenho aqui na unidade de medida do nanômetro, que é a bilionésima parte do metro, e que a gente veja que para cada cor eu tenho um diferente comprimento de onda, tá? E se a gente retomar a relação de velocidade da onda, que é a multiplicação do comprimento de onda com a frequência da onda, a gente vai ter para cada comprimento de onda uma diferente frequência, já que essa velocidade da luz ela vai se manter constante. Então, se é uma multiplicação, essas medidas elas vão ser inversamente proporcionais. O que eu quero dizer com isso? Que para a cor vermelha, por exemplo, que eu tenho maior comprimento de onda, eu vou ter a menor frequência. E para maior frequência, que é a cor violeta, eu vou ter o menor comprimento de onda, respeitando então sempre a mesma velocidade para a velocidade da luz, e a gente tem a relação de multiplicação, vão ser medidas inversamente proporcionais, tá? Qualquer coisa, a gente se encontra no plantão de dúvidas, tá? Aqui a gente fala sobre os assuntos rapidinho, o que fica confuso a gente retoma lá. Então, dentro do espectro, eu vou ter as cores com diferentes frequências aqui nessa imagem. Tá legal? Aí eu quero contar para vocês que essa imagem aqui, que talvez vocês já conheçam, que ela é o álbum ela é a capa de um álbum da banda Pink Floyd. Tô falando de música mesmo, vocês não estão entendendo errado, não. Eu tô falando de música, eu tô falando de rock, eu tô falando de álbum, de músicas mesmo. Essa imagem aqui, ela é a capa do álbum The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. É um álbum dos anos 70, recomendo, dica musical. Talvez vocês já tenham visto na estampa da camiseta de alguém. Enfim, ela ela tem uma explicação física, ela está relacionada com um experimento muito famoso da história da física, que foi o experimento do Sir Isaac Newton. Newton, será que vocês já ouviram falar desse moço? Newton, né? Nem é famoso Newton. Tô brincando. Então, o Newton, ele foi um dos primeiros a relacionar a luz branca com com a composição dessa luz branca por todas as outras cores, por todos os comprimentos de onda de cada uma das cores. Porque ele utilizou um prisma, que é esse objeto aqui, que recebe essa luz branca, e para cada comprimento, para cada cor, eu vou ter um diferente comportamento nesse material. E aí, na saída dessa luz, eu vou ter a fragmentação da luz branca nas diferentes cores. E isso pode ser projetado, por exemplo, em uma tela,
parede branca, por exemplo, e a gente vê bonitinho a divisão entre as cores, e aí levando à conclusão de que a luz branca é composta por todas as cores. Esse fenômeno da separação das cores da luz é chamado de dispersão da luz e pode ser observado em um prisma, e uma das primeiras pessoas a fazer isso foi o Newton. Por isso que vocês talvez já tenham feito um disco de Newton, e por isso que ele é chamado assim, leva o nome dele, que é você pegar mesmo uma rodelinha de cartolina, por exemplo, fazer uma mini pizza dela, e para cada fatia pintar de uma cor diferente, aí você colocar em um furinho no meio desse disquinho, dessa pizzinha, um barbante em que você possa girar esse disco super rápido, de forma que as cores elas vão se misturando até que você observe o disco branco. Claro, assim, ficaria muito feliz se alguém quiser fazer esse experimento em casa. Mas se vocês não fizerem, também tem um vídeo que eu vou deixar como sugestão do Manual do Mundo que mostra esse disco de Newton do qual eu estou falando aqui, que comprova então que a luz branca ela é formada por todos esses comprimentos de onda diferentes, das cores diferentes. E esse fenômeno da fragmentação, da separação, é o fenômeno da dispersão da luz. E refração é o que vai acontecer para cada um dos comprimentos no prisma, relacionado com o material do prisma. Tá legal? Certo. E o arco-íris, hein? Qual que é a história do arco-íris? O arco-íris que a gente consegue observar ao vivo, se você tiver sorte de em um dia ensolarado você ter chuva e depois você ter luz de novo, você vai conseguir observar o arco-íris. O que acontece no arco-íris? Qual que é esse fenômeno? Qual é que é desse fenômeno? É o seguinte: as gotinhas de água que permanecem no ar atmosférico após essa chuva, elas vão simular o que o prisma fez pelo Newton lá na dispersão da luz. Então, as gotinhas de água elas funcionam como pequenos prismas, e a gente tem, então, em um dia ainda iluminado pela luz branca do Sol, o arco-íris sendo formado pela dispersão da luz nas gotinhas de água que permanecem após a chuva. E aqui, ó, se vocês repararem, tem um outro arco-íris, só que um pouco mais fraquinho. Muito legal. Nossa, essa imagem ficou maravilhosa. Seguindo em frente, como eu falei para vocês, a gente vai falar de visão, já que a gente está falando de luz visível, não é? Então, a gente relaciona aqui as ciências, as três ciências, física com biologia, a gente fala de química às vezes. Então, do mesmo jeito que a gente falou da audição junto com ondas sonoras, não é mesmo? Cabe aqui a gente falar da visão. Então, vamos lá. Sobre a visão. O olho humano, ele vai ter a imagem dos objetos projetada nessa estrutura que a gente chama de retina, que fica no fundo do nosso olho. Tá legal? A gente já vai logo ver em mais detalhes a composição dessa retina. Mas aí, para quem me perguntar, por que o objeto, que é a árvorezinha aí de Natal, esse pinheirinho, por que ele está invertido? É porque, seguindo cada pontinho iluminado pela luz do objeto, traçando a reta, a gente tem a formação desse objeto invertido, porque a luz caminha em linha reta. Mas vocês podem perguntar, por que a gente não vê tudo de ponta cabeça? Porque depois essa imagem projetada, ela provoca impulsos nervosos que são encaminhados pelo nervo óptico até o nosso encéfalo, que vai interpretar essa imagem, e aí ele vai inverter essa projeção, e aí a gente vai ver tudo do jeitinho que é. Ninguém tá vendo um mundo de pernas pro ar, não. Fiquem tranquilos, tá? Bom, a gente tem uma córnea,
protetora aqui mais externa, a gente tem a parte coloridinha do olho que chama íris, o cristalino, e entre aqui a íris, cristalino e a córnea, a gente tem a pupila, e é sobre a pupila que eu quero falar agora com vocês, tá? Até nesse olho aqui, dá para ver melhor. A pupila é o centro escuro do olho, é o pontinho escuro do olho, tá legal? Então, agora a gente vai olhar para cá, para esse olho. Se a gente reparar, esse olho ele tem a pupila contraída nessa imagem e ela dilatada aqui à direita. Por que que isso acontece? Porque a pupila ela é responsável pela regulação da entrada de luz no nosso olho e vai, dessa forma, ajustar o foco, a nitidez, a melhor imagem que a gente pode ter naquele momento, naquele ambiente, dependendo da luz que a gente tem naquele momento, naquele ambiente. Então, por exemplo, num parque aberto, lá num passeio do Vila Lobos, a sua pupila vai estar como? Lá tem muita luz, né? Um parque aberto, a gente tem, por exemplo, ao meio-dia, a pupila assim mais contraidinha, porque não precisa de tanta entrada de luz, que é o contrário do que vai acontecer num lugar mais escurinho, um cinema, um teatro, a gente vai ver a nossa pupila mais dilatada, que vai permitir maior entrada de luz e maior ajuste para a nossa visão, nesse caso, nesse ambiente mais escurinho. Tá legal? Então, a gente tem essa relação de ajuste. Aí, o que eu quero falar agora é sobre as cores, a percepção das cores, tá? Então, a gente tem na nossa retina, quando a gente pega um fragmento dela e dá um zoom, vê ela em detalhe, a gente tem duas estruturas importantes aqui, que são os cones e bastonetes. Aqui tem uma imagem real, cones e bastonetes. Se a gente observar os bastonetes, eles só se repetem aqui do mesmo jeitinho. Porém, os cones eu tenho azul, vermelho, verde. Azul, vermelho, verde. É importante, isso é importante. Por quê? Porque é a partir dos cones que a gente tem a percepção das cores dos objetos. Então, se eu tenho um objeto vermelho, ele vai sensibilizar, ele vai acionar o cone correspondente ao vermelho. E assim por diante. Aí vocês podem me perguntar, a gente não vê só 3 cores. Como que isso acontece? Aí eu respondo para vocês. Os tons, as tonalidades e as cores diferentes a gente vai ver pela intersecção das diferentes absorções que os nossos cones podem sofrer, dependendo dessa luz que a gente recebe desse objeto, tá? Eu vou explicar melhor. Fiquem tranquilos, eu vou explicar melhor, tá? Só um detalhe. Vocês que são super curiosos, por exemplo, para cada espécie a gente vai ter uma composição diferente, tá? Dessa retina. E os bastonetes, para espécies que só têm os bastonetes, a gente tem uma visão como se fosse num filme preto e branco, porque os bastonetes eles regulam claro e escuro. Eles estão relacionados com isso, não com as então, dependendo aí da espécie, a gente tem diferentes visões. Mas isso a gente pode depois fazer um momento Discovery Channel aí, dependendo da curiosidade de vocês, o que vocês me perguntarem nos comentários. Eu dou uma olhadinha no que vocês querem saber sobre isso. Continuando aqui, já quase no fim, por exemplo, como que eu vou enxergar as diferentes cores desse mesmo objeto, desse carrinho aqui, dessa ambulância? Para a faixinha vermelha, o que vai acontecer? Eu tenho ele iluminado com luz branca, eu tenho a absorção de todos os outros comprimentos de onda, porém o vermelho é refletido pela faixinha vermelha. A sirene, eu tenho o azul sendo refletido. E o branco? O branco é o seguinte, ele reflete todos os comprimentos de onda e não absorve nenhum. E o preto? Eu tenho a absorção de todos os comprimentos de onda,
e nenhum é refletido. Por isso que não é recomendado, num dia quente, que você vai dar um passeio lá pelo Villa-Lobos, que a sua pupila nem vai precisar dilatar, ela vai contrair. Se você usar lá a camiseta do álbum do Pink Floyd, você vai estar usando uma roupa preta num dia de sol. Você vai passar calor, só te digo isso. Vocês sabem disso já. Por quê? Agora vocês vão saber a explicação física. Porque a camiseta vai absorver todos os comprimentos de onda da luz e não vai refletir nenhum. Ou seja, você vai entrar em ebulição aí dentro dessa camiseta. Então não use preto num dia de calor, tá legal? Por fim, se eu ilumino então essa tampinha de caneta vermelha com a luz branca, eu vejo ela vermelha. Mas e se eu iluminar ela com uma luz verde? A luz verde não vai ter o comprimento do vermelho, não vai ter como refletir o vermelho. Então eu vou ver esse objeto preto e escuro, tá bom? Pensem nisso porque isso está relacionado com um projetinho que a gente pensou, pessoal da área de ciências da natureza, para a Feira de Ciências do GDV, para vocês do 9º ano, tá? Vão pensando nisso. Pensem numa plantinha que é iluminada com a luz branca e uma plantinha que é iluminada com uma luz verde. Será que a fotossíntese vai acontecer da mesma forma? Pense na absorção da energia da luz nesses dois casos. Pensem nisso, tá bom? A gente se encontra então nos plantões e nas próximas aulas. Até, galera!